Olá, estamos começando mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do Dr. Emílio Jimenez, que é juiz da terceira vara civil da comarca de Tupã. Doutor Emílio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Eduardo, bom dia, Paulo José, o prazer é meu de estar aqui conversando com vocês, prestando alguma informação de interesse da sociedade que vocês possam questionar. Eu gostaria que o senhor começasse contando a sua história, sua formação, como o senhor ingressou aí na carreira de juiz, o que o senhor fez antes. Bom, meus pais eram lavradores. Aqui em Tupã, o senhor sempre morou aqui em Tupã? Aqui em Tupã. Estudei no grupo Sebastião Teixeira Pinto, depois estudei no Arthur Fernandes, depois no ginásio da Vila Barca e também no Buarque de Macedo, onde fiz o técnico de contabilidade e tive o prazer e a honra de ter como colega de estudo o Paulo José, que aqui participa dessa entrevista. Vocês matavam muita aula, não? Não. Não é. Matávamos aulas quando era para assistir algum filme aqui no Cine Riviera ou assistir alguma partida de futebol. Ou seja, era por um bom motivo as poucas vezes que mataram aula. O Paulo José era um moço muito interessado nos estudos e a gente copiava o perfil dele. Estudioso, sempre dedicado, né? Um historiador, um advogado brilhante. Então a gente procurou copiar o Paulo José, copiar o David Castro, o Dr. Mário Leme, que era o nosso professor. Por sinal, acabamos por fazer um júri simulado. O Dr. Paulo José, na época, desempenhou o papel de advogado, eu era o juiz do júri simulado. Então, já naquela época, o senhor estava destinado a ser juiz, então? Parece que sim. Já naquele júri simulado, seu cargo... O Buarque de Macedo, com a diretora, a saudosa Carmen, né? E a filha dela, que recentemente foi homenageada aqui, e eu que por questões de saúde na família não pude comparecer, incentivou o Dr. Mário, bacharel em Direito à época, e teve interesse. O juiz de então, o Dr. Paulo Lúcio Nogueira, o Dr. Carlos Violante, também incentivaram, e nós acabamos por realizar uma sessão de júri simulado no Buarque de Macedo, que trouxe uma repercussão bastante forte aqui na cidade de Tupã. Certo. E aí o senhor se forma em Direito, aqui em Tupã? Eu tive a sorte de bem cedo, e eu era aluno da escola Hamilton, e ganhei muita habilidade, muita facilidade na datilografia. E a escola Hamilton, só para localizar... E a escola recebeu lá a visita de um juiz de direito, isso na época do regime militar. Recebeu, e o juiz me viu mexendo lá na máquina, datilografando, copiando alguma coisa. Ele se interessou e me convidou se eu não queria ser o datilógrafo das decisões, dos despachos da sentença dele, aqui no fórum, onde hoje funciona a Câmara. Naquela época não necessitava concurso, então, como hoje? Não, eu vim ser auxiliar do juiz, eu tinha meus 13 para 14 anos de idade. Era um menino? Menino, comecei a trabalhar no fórum. Aí depois eu fiquei auxiliar, depois eu fui trabalhar no cartório distribuidor, depois eu fiz concurso para escrevente, era um concurso interno, né? Fiz concurso, virei escrevente autorizado, depois eu fui ser escrevente no cartório do segundo ofício e finalmente eu passei para o cartório do primeiro ofício, do saudoso Hernando de Castro, e lá trabalhei até por volta de 1976. Em 1976 eu fiz um concurso para a comarca de Marília, porque o Dr. Paulo Lúcio tinha sido promovido juiz da terceira vara de Marília e ele me convidou. E uma das formas de eu poder ir trabalhar lá era ter que fazer um concurso. Eu fiz um concurso para oficial de justiça e fui para lá e acabei assumindo um cartório lá e trabalhando com ele no cartório. Em Marília? Em Marília. Me mudei para Marília, me casei também nessa época e lá fiz o curso de Direito. Então o senhor foi fazer o curso de Direito em Marília, Marília. bem depois que tinha começado sua carreira como escrevente,
Bem depois. Eu já era escrevente há uns 12 anos, quando eu fui ingressar, escrevente e oficial de justiça. Eu ingressei na faculdade de Direito, eu tinha meus 25, 26 anos. Eu me formei com 30 anos. Eu sou da turma de 1979, né? Eu sou da turma de 79, lá de Marília. E quando o senhor se torna juiz? Eu me torno juiz em 1990. Eu comecei a ser assistente de um professor de processo civil na Fundação Eurípides Soares da Rocha. Eu comecei a dar aula de processo civil. Depois o Dr. Flávio Monteiro de Barros, que era um promotor de justiça, ele abriu um cursinho de direito lá em Marília. O cursinho funcionava em um prédio próximo ao Bosque Municipal de Marília. Aí eu fui dar aula no cursinho de processo civil, direito comercial, direito constitucional e direito administrativo. E lá eu, motivado e já estudioso do direito, motivado com aqueles alunos que iam fazer concurso ou para juiz, ou para promotor, ou para defensor, ou para procurador do Estado, ou até para delegado de polícia, acabei também me interessando, estudando. O doutor Flávio prestou para juiz e eu também. Ele já era promotor e eu era oficial de justiça. Ele passou, acho que em 4º lugar, e eu também obtive lá uma colocação até bastante boa. E ingressei na magistratura em 1990. E aí o senhor começa a atuar em que fórum? Aí eu vou para São Paulo, faço um cursinho de 6 meses, e em seguida eu sou indicado para assumir a vara distrital de Maracaí. Comecei a carreira como juiz em Maracaí, logo de cara presidindo a eleição ali, lá em Maracaí. Próximo a Paraguaçu Paulista. A sede era Assis, eu era juiz substituto em Assis, mas eu fui prestar trabalho, porque a vara distrital estava vaga e eu fiquei lá 1 ano, mais ou menos, na vara distrital de Maracaí, até que chegou o juiz titular. E depois de Maracaí? Depois de Maracaí eu volto para Assis. Aí depois de Assis eu assumo Paraguaçu Paulista, aí já como titular. Certo. Também estive como substituto em Paraguaçu, mas fui como titular. Depois de Paraguaçu eu vou ser juiz em Auriflama, na região de Jales, Araçatuba, e volto para Paraguaçu de novo. Volto para Paraguaçu e em Paraguaçu eu fico mais 4 ou 6 anos. Depois abriu aqui, eu me inscrevi e eu vim para Tupã e estou na 3ª vara já há mais de 15 anos. Gostaria de perguntar para o senhor um assunto, aí, um dos assuntos que é tema do momento, que é a diminuição da maioridade. Sim ou não? O senhor é favorável ou contrário? Olha, esta questão da redução da maioridade penal, a propósito, eu até escrevi um artigo no jornal, que foi publicado aqui no Diário de Tupã. Eu vejo a questão da redução da maioridade sob 2 aspectos, o aspecto legal e o mérito propriamente dito. A ótica do aspecto legal tem um entrave, o artigo da Constituição que estabelece que a pessoa só é responsável após os 18 anos, para os juristas é uma cláusula pétrea, ou seja, um dispositivo que só pode ser alterado pelo poder constituinte originário, ou seja, aquele que a Constituição permite com a formação do grupo de pessoas que são indicadas para fazer a mudança, a alteração ou até editar uma nova Constituição. A forma que eles estão pretendendo alterar, reduzir a maioridade penal é através de lei complementar. E eu vejo que isso é impossível. É inconstitucional. Certamente, se fizer isso e isso chegar ao STF, isso daí vai ser declarado inconstitucional, porque ela não pode ser alterada por derivação, ou seja, pelo poder derivado. Então, necessita de que para fazer essa mudança precisa ser pelo poder constituinte originário, o que não está acontecendo. Mas hoje, para fazer essa alteração, não precisa nem perquirir a respeito de cláusula pétrea e nem também que se pode mudar ou não pode. A questão é o seguinte, o menor já é punido. Nós temos o ECA, que pune o menor. Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Bastaria que, por uma simples lei federal,
que fizesse uma alteração. Aliás, o ECA já vem sendo alterado em vários dispositivos, já hoje é uma verdadeira coxa de retalhos, assim como foi a Constituição de 1969. Mas basta alterar dois dispositivos, o artigo 221 e 222 do ECA, onde fala que o prazo de internação na unidade da FEBEM, onde o menor cumpre as medidas socioeducativas impostas pelo juiz da infância e da juventude, que hoje o limite é 3 anos, basta elevar esse limite para 5 ou 6 anos. E, por outro lado, também alterar o código e permitir que o juiz, a seu arbítrio, de acordo com o seu convencimento e tendo em mente a gravidade do fato praticado pelo menor, que o juiz possa determinar a internação provisória do menor sem cumprir os requisitos exigidos pelo artigo 222, que é, desde que o crime seja com ameaça à pessoa, ou então que dessa ameaça traga algum tipo de lesão, desde que ele seja, entre aspas, reincidente, e também desde que ele tenha reiteradamente descumprido medida anteriormente imposta. Essa exigência o STJ cumpre rigorosamente. Se um juiz interna hoje um adolescente infrator, entre aspas, que é primário e que praticou, por exemplo, tráfico de entorpecente, o advogado dele impetra um habeas corpus, o STJ manda soltar no outro dia. E se ele não pode ser internado, qual que é a punição para esse jovem? Apenas um acompanhamento? Nem tem isso as acontece? Outras medidas, né? Tem a medida de liberdade assistida, tem a medida para ele estar praticando, trabalhando em algum lugar, sendo orientado por assistente social e por psicólogo, né? Para ele comparecer semanalmente a uma instituição onde ele possa desenvolver alguma atividade profissional de ordem técnica. Tem outras medidas, mas a medida de internação, ela é uma medida mais grave e ela é geralmente utilizada quando o crime praticado pelo menor traz uma certa gravidade, como, por exemplo, o tráfico, o homicídio, o latrocínio, o estupro e aí afora. O menor infrator é internado na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Além da mudança de nome, houve uma mudança de estrutura? Até que ponto ela aconteceu? Olha, relativamente sim, estruturou a Fundação Casa, eu acho que no seu aspecto profissional, né, cuidou de conceder ao menor uma melhor condição de informação através de psicólogo, de terapeuta, de agente da área social, professores, busca devolver o menor à sociedade com uma outra mentalidade, com uma outra formação, até profissional, né? E tem aula de português, de matemática. Sofreu sim, ó, além da mudança do nome, teve uma mudança sim. A filosofia da Fundação Casa, ela é um pouco diferente da que era a FEBEM. Porque uma parte da sociedade acredita que quanto pior ali aquele período de internação ou mesmo de reclusão, então internação para menor ou reclusão para maior, quanto pior, melhor. E a gente sabe que não é assim, né? Porque isso acaba se voltando contra a sociedade. É um bandido que é ali maltratado na prisão, ou mesmo menor infrator, ele sai pior do que entrou. E essa não é a intenção da justiça. A justiça tenta recuperar, embora que muitas vezes não consegue, infelizmente, por causa da nossa estrutura deficitária, né? O espírito da lei, o legislador teve em mente que a pessoa fica segregada, buscando refletir lá no interior do cárcere sobre o ato que praticou e alterar o seu comportamento e ser devolvido à sociedade com uma outra mentalidade. Mas, em regra, o infrator, tanto o adulto como o juvenil, ele consegue refletir dentro da prisão quando ele pratica um crime diferente daquele crime que pratica para trazer algum benefício, como, por exemplo, o roubo, né, o tráfico de entorpecente. Agora, aquele criminoso que está preso porque acabou se envolvendo numa ação ilícita, num estado que poderia ser considerado, em tese, digamos, legítima defesa,
que acabou por uma questão passional praticando um crime, o menor que acabou induzido por um adulto e se envolveu na criminalidade. Esse tipo de agente, esse tipo de pessoa é aquela que pode refletir e ser devolvida à sociedade de forma diferente. Mas o criminoso, segundo a teoria de Lombroso, que já tem em si agregada, né, o perfil de criminoso, esse dificilmente se recupera. Doutor Emílio, quanto à liberação da maconha, que é outro assunto aí, um tema do momento, o senhor é contra ou a favor? Só da maconha, não digo de drogas mais pesadas. Olha, eu acho que o Brasil não está ainda preparado para essa questão da liberação da maconha. Eu acho que essa questão envolve uma questão social, um preparo muito forte para a sociedade brasileira. Eu acho que isso daí precisa ser melhor repensado. Eu tenho a impressão que isso daí pode tornar mais forte o tráfico e a concorrência entre aquilo que é lícito e aquilo que não é, entre esses outros 3 países que rodeiam o Brasil aí e que são produtores da maconha. Eu tenho a impressão que essa questão precisa ser refletida, repensada, e não vejo também que essa liberação vai trazer nenhum benefício para a sociedade. O que precisa é o país investir, os governos investir mais na educação e na saúde para formar jovens com ideais diferenciados, longe da criminalidade. Aí sim, mas essa questão da maconha ser liberada aí, eu tenho a impressão que é um problema bastante assim, que não vai trazer nenhum benefício atualmente. Porque a repressão, do jeito que ela está acontecendo, também não tem conseguido combater aí o tráfico, né? Os Estados Unidos, que tem estatística para tudo, calcula-se que apenas 10% do tráfico é apreendido pela polícia, sendo que eles têm uma estrutura muito melhor que nós, né? Uma polícia mais bem equipada e mais treinada, isso é fato, né? Ou seja, continuar com a repressão, mas tem que mudar alguma coisa na repressão, porque, como o senhor mesmo disse, a educação também tem que ser mudada dos jovens, porque não basta só reprimir de uma forma que não está sendo eficiente. É muito dinheiro gasto para pouco resultado. A pergunta é praticamente, a resposta é praticamente a mesma. O governo precisa investir bastante, mas muito, e de forma mais inteligente, na saúde e na educação. O mundo da criminalidade, no que diz respeito ao tráfico, ele está envolvendo demasiadamente os nossos jovens, e justamente porque os nossos jovens estão sem opção. O governo brasileiro não percebeu que o índice de população do Brasil aumentou de 20 anos para cá em 300%. Então, e o Brasil está parado nessa área. Nós temos investido muito pouco. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós não temos uma clínica sequer para internar os viciados, as pessoas dependentes de substância química, para fazer um tratamento de forma gratuita. Hoje as clínicas são todas elas fonte de remuneração e o pobre não tem condições. Graças a Deus que aqui em Tupã, com generosidade da população, nós conseguimos há 14, 15 anos atrás construir o Servida, né? Eu fui um dos idealizadores, aliás, o único, né? Eu fui o idealizador do Servida e com doação nós construímos o Servida e está aí hoje. Mas isso porque o senhor se dispôs a fazer, porque o Estado tem a obrigação dele. Foram 2 anos de labor, de trabalho, de muita dedicação, uma diretoria forte, firme, que trabalhou e conseguimos construir o Servida. Tudo com doação, tudo bem, dentro da legalidade. Mas o governo não faz nada, o governo não constrói hospital, o governo não constrói escola, não constrói creche. O Brasil está parado nesse aspecto. Nós precisamos de hospital, precisamos de médico gratuito para atender a nossa população, escola, universidade para as pessoas pobres ingressarem na escola e aprenderem. Essa é a questão do país atualmente. Doutor Emílio, como que é trabalhar como juiz em cima de um Código Penal de 1940, ou seja, 75 anos atrás? Olha,
Eu devo dizer para você o seguinte, há mais de 15 anos eu não trabalho mais na área penal, eu só sou juiz da área civil. Mas quando o senhor trabalhava? Mas quando eu trabalhava, o problema não é o código. Nós precisamos dividir leis de duas formas. As leis ordinárias, elas são feitas para a população, as leis ordinárias. O Estado reprimindo a população em cima de leis ordinárias. E também disciplinando a conduta do juiz através da lei orgânica da magistratura. Mas o juiz e o Estado, ele deve obediência à Constituição Federal. A Constituição Federal, esta sim, foi editada para fiscalizar atos do governo e atos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então, conjugada essas duas leis, as leis ordinárias e a Constituição, que é a lei maior, nós temos leis boas, basta aplicá-las. Não há necessidade de estar constantemente editando lei, podia até parar de editar lei. Tem questão aí que pode ser resolvido de acordo com leis. O Código de 1940 está bastante ultrapassado e velho, mas ainda é o que nós temos e até hoje não há. Porque o Código Civil foi reformado em 2009, se eu não me engano. E o Código Civil tinha algumas coisas assim absurdas para os dias de hoje, como por exemplo, a mulher que fosse flagrada em adultério, o marido podia solicitar anulação do casamento. Mas o inverso não era verdadeiro, ou seja, a mulher que flagrasse o marido não podia pedir anulação do casamento, ou seja, uma coisa bem anos 40 mesmo, em anos 30, quando ele foi feito lá, né? Aí finalmente foi alterado, foi atualizado, não nessa questão, mas em várias outras questões mais importantes, né? O Código Penal foi sofrendo ao longo do tempo algumas atualizações, mas ele não virou também assim um Frankenstein, alguma coisa cheia de atualizações, mas que não atende tão bem como atenderia um novo código totalmente novo. Bom, em primeiro lugar, que a questão do adultério, seja do marido ou seja da mulher, é um tipo de crime que depende da vontade da pessoa que se sentir vítima da situação do momento. O Estado tinha um interesse relativo só, tinha e tem um interesse relativo na apuração desse tipo de crime. Esse crime depende da vontade latente, seja da mulher ou seja do homem. Então, mas hoje nem é mais crime, né? Segundo o novo Código Penal. Olha, hoje, depois da figura do divórcio, né, as pessoas, quando não estão mais se suportando entre si, basta comparecer ao fórum. Que é a melhor coisa, né? E pedir para o juiz que faça a separação consensual. E pronto. Desde que seja respeitado os direitos e obrigações em relação aos filhos, a guarda e os alimentos. Questão de divisão de patrimônio, eles são maiores, capazes, eles dividem à vontade deles. O juiz mais perquire questão de interesse na proteção do menor, seja no que diz respeito à guarda, onde é melhor ele ficar, onde ele não irá correr risco, e também em relação àquele que não vai ter a guarda e que tem a obrigação de prestar alimentos ao seu filho, dentro das condições dele, dentro da necessidade do filho e dentro da razoabilidade, que é o trinômio hoje. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. E o filho é ouvido a partir de determinada idade? Se ele tiver mais de 7 anos, mais de 8 anos, ele é ouvido, sim. Ouvido até nos processos de adoção. Hoje, as adoções de menores com idade superior a 7, 8 anos, o menor é ouvido para saber se ele está bem situado, de que doravante ele vai passar a ter como pai aquele casal que está pleiteando a adoção. Vamos chamar agora um apoio cultural e voltamos em seguida.